Bom dia Tudo Azul. E no programa Tudo Azul, nós estamos aqui no intervalo de uma gravação. E eu falei para o produtor, puxa vida, mas tem muito a ver essa gravação. E a gente faz essa gravação para universidades, aqui na TV Tudo Azul. Aliás, a TV Tudo Azul que já está no ar, né? É só acessar www.tvtudoazul.com.br e nós vamos ver a TV Tudo Azul com essas, que é preocupação da TV Tudo Azul hoje é levar a informação. E como está difícil na TV do Brasil e do mundo, né? Levar programas de informação, porque a formação escolar, a formação universitária, ela é totalmente diferenciada de alguns anos atrás. E a evolução foi muito rápida. Mas o Tudo Azul acha muito importante que nós voltemos um pouquinho atrás, não muito, né? Mas voltemos um pouquinho atrás para a gente mostrar ao telespectador a importância de ter as histórias, de ter os fatos consumados, porque hoje nós estamos com tecnologia, ela é muito avançada. E a cultura parte da tecnologia. E eu acho que essa cultura nossa, que foi um pouquinho mais produzida, ela foi um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais dificultada pela falta, na época, da própria tecnologia, eu acho que ela é muito interessante para um programa de televisão. As televisões passadas davam muito valor a isso. E tecnologia esportiva, eu estava vendo esses dias um programa do Jô e assistindo o Nelson Piquet. E o Nelson Piquet estava falando exatamente sobre isso. Ali o Jô selecionou uns vídeos de 1930, 1942, 30, onde que nós tivemos um dos maiores piloto do mundo, que foi o Fangio. E eu pensando, não mostrou na televisão, mas eu acompanhei algumas coisas nesse sentido, eu falei, puxa vida, como que era muito diferente e há tão pouco tempo. Vemos que ali embaixo, ali no lado, a gente vê já o tempo do carro que está passando em comparação a outro tempo, que já tem a diferença dos dois tempos, e a gente fala, puxa vida, né? E para aquele garoto de 12 anos, aquilo é tão natural, é tão normal, que ele não tem a história, o retrocesso do que aconteceu nesse pouquíssimo espaço de tempo até chegar naquela tomada de tempo. E isso é a ideia desse programa, é a ideia das nossas gravações que vão para os universitários, e os universitários acham muito interessante essa conversa, porque é difícil hoje a televisão reportar, não sei, em pequeníssimos comentários rapidíssimos, reportar a ideia do que é hoje a tecnologia esportiva. Bem, você me perguntou como tudo aconteceu assim em nível de tecnologia esportiva. Bom, eu posso contar algumas experiências minhas, né? Por volta de 1975, de 70 a 75, nós tentamos, e a parte de computação era uma parte muito comercial, ela inexistia nessa área esportiva, porque não existia tecnologia para isso. Por incrível que pareça, a tecnologia não era tão avançada como hoje. E as primeiras tentativas de medição de tempo em corrida, né? Corrida, tanto São Silvestre como essas corridas aí mais famosas, elas deveriam, porque não existia ainda os microcomputadores, eles chegaram no Brasil assim em definitivo, aqui para o Brasil em 1980, que teve um grande boom. Mas houve algumas tentativas em 1970, 65, de se fazer uma medição de coisas, mas elas eram feitas com cartões perfurados. Então o cartão perfurado era uma loucura, né? Nós pegávamos o cartão perfurado, era um cartão comum, que era codificado, só para o telespectador entender. Muita gente que está me ouvindo trabalhou com isso, fala, puxa, que eles eram alinhados um a um, tinha que se ler cartão por cartão, uma coisa assim, uma coisa de louco. E existia uma perfuradora eletromagnética, existiam alguns pentes que liam esses cartões,
Era uma coisa assim, e elas eram enormes, eram grandes, dificilmente transportáveis, e a gente tinha que levar isso para uma corrida. E o que se fazia? O que era a grande computação esportiva na época de tecnologia? Naquela época, era você cronometrar mesmo na cara dura, cada corredor, os mais importantes, para a gente tirar uma listagem. Todo o processamento era a listagem, né? Não aparecia em computador, não tinha tela, não existiam ainda as telas. E cada corredor que passava, simplesmente era anotado, cronometrado, e esse cronometrar e levava-se para perfurava o seu cartão e tinha uma leitora de cartão, lia-se o cartão e nessa leitora ela já imprimia uma listagem. Bom, o pessoal tinha que dar uma enrolada boa, apresentar vários comerciais, Cobertores Paraíba, Bombril. Eu me lembro que aquilo era uma loucura e vai cara quebrando a cara e perdendo o cartão para depois de uns belos 15 minutos sair a listagem final. Agora, 15 minutos naquela época em processamento de dados era uma coisa espantosa. Ninguém entendia como que saía, como que resolvia, como que vocês conseguiram. Muitas vezes eu ouvi isso aí, como que vocês conseguiram tirar essa listagem com tanta perfeição. Eles não tinham ideia, né, do trabalho todo, daqueles caminhões de transporte que levavam máquina, daquele monte de gente cronometrando. Aí eu acho que na cabeça deles era tudo feito pelo computador. E isso ficou muito tempo. Então hoje se vê que como a coisa evoluiu. Hoje, quando nós olhamos um computador de mão, um telefone que faz tudo, né? Eu não vou citar aqui nomes, marcas, que eu acho que não é o interesse do programa, mas olha só a evolução que nós tivemos dentro da área esportiva. Hoje tudo é medido, tudo é cronometrado, hoje praticamente é muito transparente para o telespectador. Mas o bonito dessa área é que houve uma ação governamental muito importante dos Estados Unidos, da União Soviética na época, dos países europeus, que eles se interessaram, através das Olimpíadas, eles se interessaram demais por desenvolver a tecnologia esportiva. E estamos aonde estamos em cima disso. Sem contar que, infelizmente, as guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela contribuiu e muito, por incrível que pareça, para o desenvolvimento rápido na área de tabuladoras, que eles tinham assim essa preocupação de contar muito por questão de etnias, de contar, de fazer os censos da população germânica, para saber quem era puro, quem não era puro. E houve, através de algumas empresas, nós vamos entrar no caso, um interesse muito grande para ajudar na época a Alemanha a fazer essa tabulação. Mas isso, em contrapartida, como correu muita grana, em contrapartida houve um desenvolvimento tecnológico muito grande aí na área de computador e também, por que não, na área esportiva. É muito importante a gente pegar hoje um celular todo inteligente, né, todo cheio de cores, e saber por que esse cara está aqui. Eu acho que essa é a ideia. Essa é a ideia da televisão hoje informativa. Mas o que aconteceu? Aconteceu que depois desse desenvolvimento, dessas guerras todas, desse interesse todo por tecnologia esportiva, a tecnologia esportiva ela não prosperou, por diversos motivos, até motivos econômicos. E o que acabou com a tecnologia esportiva foi a tecnologia comercial. E é fácil de entender isso aí. A coisa começou a expandir, a turma falou, puxa vida, mas esse negócio é bom, esse negócio é dinheiro. Banco começou a se interessar, puxa, essa coisa aí vira. Porque até então o pessoal falava, bom, isso é coisa de maluco, isso é mandar foguete para a lua, isso não vai para frente. Mas a partir do momento que o pessoal, principalmente os americanos, eles perceberam que a tecnologia na área de computação, na área de processar dados, era uma coisa muito importante, aí a tecnologia esportiva foi para as cucuias. Quer dizer, ela continuou naquele desenvolvimento, naquela batidona, mas todos os grandes profissionais da área,
eles migraram para a tecnologia comercial. Então houve um hiato aí. E a tecnologia comercial começou a ter gigantes, como era de se esperar. Então nós tivemos aqui grandes ambientes. Aí nós começamos a falar em ambientes comerciais. E as outras coisas, mesmo essa ideia de se mandar foguete à Lua, de se começar a corrigir rotas, tudo isso aí entrou na área comercial. Então, os grandes ambientes da época, nós tivemos duas grandes famílias, e o trabalho em cima dessa família foi uma coisa muito séria, mas as duas importantes nessa área comercial foi a família IBM, na época, né? As máquinas comerciais internacionais, para traduzir o nome da IBM, e a Burroughs. Em cima de dois ambientes muito fortes, que foram essas duas marcas comerciais, é que se começou a desenvolver com muita dificuldade, né? Começou a se desenvolver a área comercial. E a tecnologia esportiva pegou um grande gancho disso aí. Bom, e como que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso acontecia? Primeiro, o primeiro grande obstáculo que nós tivemos em todas as tecnologias mundiais, nem só nessa área de processamento de dados, e principalmente um dos maiores obstáculos da tecnologia esportiva, foi exatamente quando se falava em mão de obra. A mão de obra realmente era uma mão de obra muito custosa. Então tinha-se no jovem que mexia em processamento de dados, o jovem que mexia principalmente também nessa área esportiva, que muitas vezes eram atletas, tinha-se uma figura de uma pessoa alienada. Então nós tivemos o Woodstock, grandes movimentos de rock, eles eram mais ou menos voltados para essa geração, uma geração muito revolucionária. O computador é muito revolucionário, as aplicações técnicas na área de computação ela é muito revolucionária. Porque hoje os equipamentos, os cronômetros, a Fórmula 1, né? Hoje as grandes corridas, o turf, hoje está tudo em cima de chips. Os tempos são todos gravados em chips, os tempos são online, quer dizer, você já está correndo. Hoje você pode até filmar a sua própria corrida. Hoje nós já temos aqui um desenvolvimento muito grande em cima da tecnologia e hoje nós já temos os satélites, hoje nós temos uma conversação direta, pessoas que estão praticando esporte podem passar informações para outras pessoas no outro lado do mundo. E é uma coisa que ainda tem que evoluir muito. Por incrível que pareça, ainda a tecnologia não atingiu os pontos necessários que o homem precisa. O pessoal me pergunta mesmo por que hoje eu não... Meus alunos, né, os meus amigos, eles perguntam, puxa, você não tem nem celular hoje? O que acontece com você, que você não gosta de celular, computador você usa só para banco, usa muito pouco. Como você conhece a outra realidade, eu acho muito vazio hoje eu pegar um computador. A primeira grande linguagem que você tinha que aprender, e era coisas, quando eu falo aprender, era coisas assim, para você começar a programar, era coisa de 10, 12 anos, praticamente cada linguagem. Então existia especialista de determinar, nunca uma pessoa dificilmente, ela conseguia programar em linguagem de máquina, linguagem comercial, ou uma linguagem esportiva, que era o Fortran. Dificilmente ela conseguia programar todas as linguagens, porque era muita coisa, era muita informação, o que ela tinha que conhecer muito. E ele conseguia também, tinha outras limitações, ele programava em determinados ambientes. Então ele tinha que ser formado para aquele ambiente específico. Se ele programava computadores IBM, ele só ia programar computadores IBM. Para ele fazer para ele migrar para um computador Burroughs, um IT, era muito difícil. Agora, para você entrar numa dessa, você tinha que fazer tudo através de máquina. Então a primeira linguagem que existia eram as linguagens de máquina, que era o Assembler. O Assembler era a máquina, era como se fosse um latim, uma linguagem nossa, e o computador sempre se conversou muito com o computador.
Então nós tínhamos o Assembly. E através do Assembly nós ligávamos o computador, desligávamos o computador, nós removíamos um disco, colocávamos outro disco, discos magnéticos enormes, às vezes precisam carregadores. Eu me lembro que em 1975 nós informatizamos a DPM, assim, foi uma dos primeiros clubes a serem informatizados aqui, a DPM, por essa experiência que eu já tinha na época, já estava aqui há muitos anos, e nós informatizamos a DPM com computadores BR-1000. Naquelas épocas nós tínhamos poucas marcas aqui no Brasil, nós tínhamos Apple, IBM, BR-1000, e nós optamos aí por alguns computadores BR-1000 e era um parto, mas um parto sim, que nós tínhamos que entrar com nova mentalidade. Aliás, nós passamos essa mentalidade para o Rio de Janeiro, essa mentalidade foi para o Norte, Nordeste, os programas que na época eu mesmo fiz, era informatização de clubes esportivos, e essa informatização hoje, até hoje, ainda eu tenho royalty disso, ainda ganho dinheiro com isso, porque foi uma informatização que ainda ela gira em cima de muitos clubes esportivos, são as mesmas ideias, porque o clube mudou muito pouco. Agora a gente já está pensando em fazer uma informatização em cima da realidade fitness, em cima de outras realidades, que é uma outra realidade. Então nós fizemos aqui na DPM, trabalhamos, mas era uma coisa muito complicada. Eu lembro que uma vez nós tivemos que começar tudo de novo em 1975, porque houve uma enchente aqui. O rio não era muito bem alinhado, houve uma enchente, nós tínhamos a área de computação do clube aqui embaixo, né, na parte de baixo, que é um erro, tem sempre ser a parte de cima, mas eu sei que inundou. E os discos magnéticos eram enormes, a gente tem que tirar um disco e uma capacidade muito pequena, hoje até parece gozação, né? E esses discos ficaram todos debaixo d'água, o computador debaixo d'água, imagine. E as coisas naquela época não eram tão baratas como é hoje, embora muita gente pode achar até que não seja barato, mas as coisas eram caríssimas. E eu tive que naquela época, eu era para secretário do clube naquela época, eu tive que explicar para o presidente do clube, que não foi fácil, que eu tinha perdido todos os computadores por uma grande sorte, uma sorte do destino, eu tinha guardado uma cópia desses discos magnéticos, que eram enormes, não eram disquinhos, eram discos, né, portentosos, eu tinha guardado no andar de cima, senão eu tinha perdido todos os 100 mil associados que estavam digitados ali naquele disco. Aí seria uma coisa assim quase que irreversível. Nós teríamos que começar tudo de novo. Imaginem os senhores o trabalho que deu para naquela época, em 1970, 75, digitar todos isso na mão, entrada de dados. Era uma coisa que hoje inexiste. Hoje, quando o senhor se assusta, a informação chega ao telespectador, coisa que nem você sabe de você mesmo. As pessoas têm mais informação de você do que você imagina. E isso foi muito bem retratado no livro de Owen, né, 1986, que ele retratou toda essa realidade que está acontecendo hoje. E muita gente achou, o livro foi um best-seller, isso há muitos anos atrás, e ninguém acreditava na história do nosso amigo, o Owen, que escreveu esse livro. Mas as coisas evoluíram tão rapidamente, que o que ele escreveu já é historinha. O que ele escreveu, que era muito avançado para a época, hoje a gente dá risada do livro, que fala, puxa vida, esse livro está defasado, né? Um livro que foi escrito há muitos e muitos anos atrás, foi escrito lá em 1950, 40, e que ele retratava 1986. E hoje, o 1986 ficou muito tempo para trás. Eu acho que isso que era o legal, né? Você era um corredor, você era um maratonista, você, algumas tentativas na área de pismo, você saltava a cavalo, às vezes você era um atleta, você queria melhorar marcas, você queria melhorar, principalmente nessa área médica, né? Que teve uma evolução muito grande, você tem as batidas de coração, você tem a aceleração, você tinha o problema de o atleta com glicemia, que houve uma grande evolução por questões tecnológicas. Tinha uma gama nessa área tecnológica, esportiva, muito grande. Agora, um médico, ele queria colher informações de muita gente, ele queria ter um banco de dados específico, que a partir do banco de dados dele,
você poderia ter parâmetros para possibilitar que muitos atletas, mesmo com diabetes tipo 1, tipo 2 ou outros males, né, ele pudesse ter uma vida normal, porque o problema todo inicial, vamos citar o exemplo específico da diabetes, que na área tecnológica, o problema todo específico é a pessoa tomar a insulina e correr em seguida. E houve muitos casos de óbito, que descobriu depois a potencialização do medicamento. Para um médico chegar a essas conclusões, ele tinha que ter uma coleta de dados. E para chegar a uma conclusão final, ele tinha que ter uma grande coleta de dados, quer dizer, ele tinha que pegar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, tinha que fazer todo um ambiente de ciência, ele tinha que ter um grande laboratório para isso. E só foi possível isso com grandes tabuladoras. Todo esse avanço tecnológico, imagina a pessoa ter todo esse conhecimento, ele tem que transmitir e ainda o computador tem que entender ele. Bom, ele tinha que parar, ligar lá, olha, para uma empresa, eu preciso que você me manda todas a possibilidade de eu transformar todo o meu conhecimento científico para mim poder trabalhar com ele a nível de velocidade. Porque o computador nada mais ele pensa como a gente, ele age como a gente, mas ele é um dispositivo que tem uma velocidade, é como a calculadora, tem uma velocidade de cálculo muito, mas muito maior, que ele fala em enésimos de segundos, né? E nós não temos essa possibilidade. Então ele queria velocidade. Bom, essa velocidade foi alcançada através do computador, mas para ele chegar até isso, meus amigos, foi uma luta muito grande, porque ele tinha que transformar, primeiro ele tinha que pegar um programa de computador, e existiam assim três ambientes, um ambiente comercial, né? Existia o ambiente de máquina, que ele era necessário, e existia o ambiente científico, que é aí que entrava toda a tecnologia esportiva. Basicamente era o COBOL para a área comercial, era o Assembly para a máquina e o Fortran para a área, eram 3 tipos de linguagens. O Fortran muito utilizado para a área esportiva e o COBOL muito utilizado para a área comercial. Aí tem as brincadeirinhas, como veio o boom dos computadores todos, nós tivemos o BASIC, o MBasic, aí a linguagem C, que também era científica, uma evolução muito grande do Fortran, mas aí nós tínhamos linguagens. Agora, ele tinha que estudar tudo isso aí. Só para ter uma ideia, para a gente fazer um arquivo de nomes, uma coisa, nome da pessoa, o endereço da pessoa, o telefone da pessoa, só isso aí. Então, cada item desse era um campo, que ia ter que ser, esse campo ia ter que ser registrado dentro do computador, e esse campo ele era replicado N vezes. Cada nome replicava esse campo, era uma área de memória que era utilizada no computador. Bom, ele tinha que ter conhecimento, pegar todo aquele livro, e cada livro tinha 400, 500 páginas, aí ele tinha comandos, aprender todos os comandos. Então uma linguagem COBOL, por exemplo, ela tinha lá seus 400, 500 comandos, e ele tinha que dominar todos esses comandos. Então ele tinha que ter, e esses comandos eram dados todos em inglês. Então dá para se ter uma ideia, sem entrar em muito detalhe tecnológico, que a coisa era apaixonante. Só que tudo isso aí começou a vir na cabeça das pessoas como dinheiro. A partir do momento que os bancos falaram, puxa vida, e hoje você entra no computador, você vê sua conta, você transfere coisas que eram filas de banco. A partir do momento que as pessoas viram que aquelas filas de banco poderiam ser transformadas assim, no seu ambiente domiciliar, quem que ia imaginar que a gente passava banco, quando se fazia banco, se fazia o dia todo. Né? O dia todo era destinado aos bancos, onde se ia imaginar que a gente ia ter toda essa facilidade que se tem hoje. E até hoje é feito assim, tá? Então, dá para se perceber que hoje esses grandes laboratórios de software, que é muito falado, né? Esses grandes laboratórios de software, eles levam para trabalhar esses geninhos, entre aspas, né? Que nada mais é que são profissionais especializados. Então hoje o cara fala, não, porque eu sou hoje um grande técnico de computador. Não, hoje seria um mecânico. O grande técnico está lá, o cara fazendo os programas, como eu fazia há muito tempo, definindo todas as ideias. Hoje as ideias são, você compra a ideia pré-concebida. É isso que acontece. Se você quiser um software, e hoje essa ideia pré-concebida chama-se software. Se você quiser comprar um software de corrida, assim, de tempos de coisas, você vai lá e compra um software para isso.
Se você quiser comprar um software, um banco de dados, você compra e você já coloca o banco de dados, ou por chip, ou por disquete, que não existe mais, né? Está no meu tempo ainda. Você coloca esses dados e você já vem lá com os dados já pré-determinados para você digitar. Bom, isso não é programação. Eu acho que até assim, a nível comercial, a nível usual, é muito importante, é super interessante, que a gente fazia também isso para os outros. Mas a nível de você ter novos profissionais, novos talentos, grandes talentos, restringiu bastante a área de tecnologia. Por isso que os nossos filhos hoje estão fadados a ficar com os joguinhos, a ficar com a internet, a ficar... Agora, no meu tempo, em 1960, a gente programava. Então a gente comprava uma linguagem chamada BASIC, e a criança punha no computador e ela fazia os seus cubinhos rolar, mas ela sabia quais eram os pontos, as coordenadas, ela aprendia coordenada, ela aprendia algoritmos, ela aprendia uma série de coisas, e isso ajudava muito o desenvolvimento escolar, ajudava muito a caracterização cultural da pessoa. Mas eu acho que a preocupação, principalmente com o jovem brasileiro, devia ser um pouquinho mais pensada por órgãos governamentais, porque a gente vê claramente que não existe essa preocupação de ter uma obrigatoriedade, um horário específico, não para levar telecurso. O pessoal confunde muito a cultura com telecurso, confunde muito... Não, levar uma informação que o jovem goste. Pô, muita gente está mexendo em computador em casa hoje, está me ouvindo aqui, fala, pô, será que era assim mesmo? Quer dizer, é um tipo de coisa que pode chamar a atenção de muitas pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Mas eu acho que para o Tudo Azul valeu. Até a próxima semana.